Você tem uma notícia de bastidor que envolve o Palmeiras. Qual é? Então, Juca, é uma apuração que vou até publicar amanhã. A CBF abriu para os clubes, na Comissão Nacional de Clubes, a possibilidade de eles fazerem sugestões para o calendário do futebol brasileiro. Aí entra nesse tema de, só disputa uma competição e tá vivo porque tá tudo encavalado, não consegue jogar com o time principal e tal. Ano que vem a gente tem um problema seríssimo que é a realização do Super Mundial da FIFA, que vai ocupar um mês do calendário e que vai ter que parar o Campeonato Brasileiro, porque tem 3 times brasileiros: Palmeiras, Flamengo e Fluminense. E aí, a CBF abriu, teve uma reunião em julho, a comissão é formada por 9 clubes, 5 da primeira divisão: São Paulo, Fortaleza, Inter, agora está me falhando, Fluminense, tá faltando um aqui. O Palmeiras e o Flamengo foram também como convidados, e os dois se posicionaram na reunião defendendo que tem uma revisão do estadual com redução dos datas dos times grandes. O que significa isso? Que pode ser, não necessariamente que você tire data do estadual, mas que você tire datas dos jogos dos grandes, para você melhorar, no caso do Palmeiras a argumentação era melhorar a saúde dos jogadores e também a qualidade do produto. E no caso do Flamengo, o Flamengo acha que está inviável, digamos assim, você fazer o calendário do jeito com o estadual do mesmo tamanho que está, com os grandes jogando a mesma quantidade, não é o estadual. Poderia manter o número de datas. E aí os dois se posicionaram nesse sentido. Dos outros clubes, eu sei que Fortaleza tem uma posição parecida, mas eu não tenho certeza que tenha se manifestado, por isso eu não estou confirmando. O Fluminense ainda está cauteloso, pela informação que eu tive, e os times da Série B e C são contra, porque pode mexer no valor dos estaduais e eles perderem dinheiro. Então, você tem essa discussão e 2 clubes grandes pela primeira vez estão se manifestando claramente que teria que ter uma revisão nessa questão dos estaduais para você melhorar o calendário do ano que vem, que está inviável do jeito que está. Tem um mês a menos de jogo e não tem como fazer essa coxambrada que foi feita esse ano do seguir o baile. A gente vai ter que ver se vai ter um acordo com as federações. O Palmeiras prometeu levar a Federação Paulista essa discussão. O São Paulo estava presente na reunião e ficou no muro, ficou sentado no muro do vídeo, digamos assim, enquanto os outros estavam se posicionando. E essa reunião foi no final de julho e vai ter uma outra reunião agora para dar continuidade a esse debate. Então, vamos ver em que pé que está, mas os clubes estão, pelo menos, lembrando, o calendário é prerrogativa da CBF, ela tem a caneta final e ela que vai decidir. Mas se você tem 2 clubes fortes dando uma opinião dessa, você passa a ter pelo menos um peso da discussão do que pode ser feito em relação ao ano que vem. Então, está em busca de soluções e o Palmeiras e o Flamengo se posicionaram no sentido de que acham que tem que ter alguma revisão nos estaduais para o ano que vem. Não é Daqui a acabar, é uma pouco, revisão. eu e o Juca sempre divergimos muito em relação aos estaduais. É verdade. É uma discussão antiga. Eu, Antiga. como torcedor do América, evidentemente, querendo ver o América lá disputando, pelo menos jogando contra o Flamengo, o Vasco, sei lá o que e tal. Mas pelo andar da carruagem, pelo que o Marrinha está explicando, eu acho que vai chegar uma hora que não vai ter mais estadual. O estadual vai se limitar a ter uma espécie assim de um quadrangular final somente. E quem não tiver satisfeito, que dispute a Série B, não sei de quê, porque ele está sendo apertado, diminuído, apertado, pé, vai chegar uma hora assim, olha, não dá mais. O estadual, infelizmente, passar bem. Aliás, eu quero dar parabéns aqui para o pessoal de Maricá, que o Juca esteve lá, inclusive, Maricá, porque o Maricá vai disputar o campeonato carioca da próxima temporada, conseguiu se classificar, que é um lugar que tem colocado. O estádio chama-se João Saldanha, para ter uma ideia, está sendo reformado. Lá tem o Centro Cultural Darcy Ribeiro, onde ele morou até o final da vida dele. O Juca ganhou até um livro, né, sobre o nosso querido inesquecível Darcy, mas também a casa da Bete Carvalho foi transformada em museu. Quer dizer, é um lugar. Né, o hospital público se chama Che Guevara. Hospital Che Guevara. É um negócio impressionante lá, Maricá. Eu não ia tocar nisso para não ferir suscetibilidades, porque o Maricá subiu e o Ameriquinha não, mas enfim, já que você tocou. Não, mas eu já desanimei, viu? Já desanimei.
Maricá, América, é mais ou menos parecido. É. As letras são mais ou menos as mesmas. Muito bem. Eu ia falar do Corinthians. Eu não preciso falar da situação técnica do Corinthians. O Corinthians está na zona do rebaixamento. Aliás, tem estado mais na zona do rebaixamento do que fora, nesse Brasileirão. Na verdade, sequer está no lugar em que está abaixo, está no penúltimo lugar, porque quem está atrás dele tem 2 jogos a menos do que ele, que é o Cuiabá, e pode, ganhando 4 pontos nesses 6, passar o Corinthians. Os times que estão acima, boa parte deles também tem jogos a menos para poder aumentar a diferença. E é o que tudo indica, segundo a Universidade Federal de Minas Gerais, que faz lá aqueles cálculos, no momento, o Corinthians tem 66% de chance de cair. Não bastasse, o Corinthians, os 90 conselheiros do Corinthians entraram, enfim, com pedido de impeachment contra o presidente Augusto Melo. Obviamente, isto é um problema. Claro que é uma solução impedi-lo, mas isto conturba ainda mais o clube, sangra ainda mais o clube. Se não bastasse, apareceu agora que o tal empréstimo que o empresário, amigo dele, Augusto Melo, o Igor não sei das quantas, que o Marrinha conhece, porque é uma figura que aparece em reuniões representando o Corinthians, sendo que ele não tem cargo, que teria feito um empréstimo de 4 milhões, não é 4, são 14. Ninguém entendia direito, está entendendo direito que empréstimo é esse. Esse empréstimo não foi comunicado ao Conselho do Corinthians. Enfim, motivos para o impeachment sobram. Agora há que se ver o que fará o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, que alimenta a pretensão de vir a ser o substituto do Augusto Melo e que, portanto, não quer magoar os eleitores que votaram no Augusto Melo na eleição do ano passado, e que, pasmem vocês, pasmem Zé Trajano, pasmem Rodrigo Matos. Sabe quem é o homem de marketing do Romeu Tuma Júnior? Adriano Monteiro Alves. Quem é Adriano? É o filho? É o filho do Irmão de Duílio Monteiro Alves, outro dos filhos de Adilson Monteiro Alves. Que beleza. Não é? Muito bom. Está tudo certo. Não é uma maravilha? E era o braço direito do Duílio na gestão passada. Então veja a que ponto está o Corinthians. Diga. Eu ia te fazer uma pergunta, Juca. Em que pé que está a investigação policial? Porque eu não sei se o ideal seria, talvez, que o processo fosse votado, eventualmente, no impeachment, com a conclusão da investigação, pelo menos preliminar, da investigação policial, né? Para ter um dado mais concreto para a investigação policial sobre o caso do Vaidbet e a comissão paga, enfim. Que pé que está, Juca? Está caminhando com profundidade, com cautela. Eles têm feito questão absoluta de tentar impedir de todas as formas vazamentos. O que vaza é aterrorizante. Por exemplo, com o envolvimento do PCC, tanto na gestão passada quanto na atual. Aí você vai e pede um on. Não. Isto não podemos antecipar coisa alguma e tal, mas a coisa caminha por aí. O que, digamos, nesta São Paulo desvairada, não chega a ser uma grande surpresa quando a gente vê um candidato a prefeito envolvido até o último fio de cabelo com a organização criminosa. E isto está no Corinthians, como está nas torcidas organizadas aqui de São Paulo. Eu não sei se há similitude no Rio com o Comando Vermelho, mas aqui em São Paulo, até brigas de torcida, o PCC andou proibindo com sucesso, para que não atraísse atenção para dentro dessas torcidas e fossem localizados ali células do PCC. Jogo pesado, Marrinha.
Muito pesado. Muito pesado. É. Eu digo porque quando tem um processo assim, é bom sempre. Eu vivenciei, cobri bastante o processo de impeachment que aconteceu aqui com o Edmundo Santos Silva, né? Até se iniciou na época, lá, o presidente do Flamengo, lá atrás, mais de 20 anos, ele se iniciou por conta de uma matéria minha feita no Diário Lance na época. Assim, houve escolheram na época um desembargador para ele ser o relator do caso, para trazer todos os elementos e criar uma espécie, eu não digo assim, uma investigação, uma espécie de um relatório para mostrar, embasar as coisas e aí os conselheiros votarem da melhor forma. Espero que seja feita a mesma coisa no Corinthians, independente do que esteja acontecido, mas que tenha uma base processual sólida, né, para até chegar à votação dos conselheiros. Mas no caso do Edmundo, né, também muito facilitado, né, Marrinha? Eu nunca vou me esquecer da cena patética dele chorando na CPI do futebol, dizendo: eu não sou um criminoso comum. Não. Ninguém está dizendo que o senhor é um bandido comum. Muito especial. Muito bem. Ele morreu, né, Marrinha? Não. Tá Não? vivo. Morreu para você, filho ingrato. Está muito vivo. Exatamente. Eu ia dizer isso, você tirou da minha boca agora. Eu imaginei. Olha aqui. Bom, lembremos, amanhã, 9h30 da noite, Bahia e Flamengo. Bahia e Flamengo na Bahia, na Fonte Nova, onde... Maria, você sabia disso, que o Rogério Ceni jamais ganhou um ponto sequer como treinador enfrentando o Flamengo? Não tinha esse dado não, mas ele tem um histórico meio ruim, inclusive quando ele jogava contra o São Paulo também, né? Sim, mas, Tinha essa questão, né? Mas contra o Flamengo, pelo Fortaleza, pelo São Paulo, jamais ganhou um ponto. E não são poucos porque, jogos. por exemplo, ele como técnico do Flamengo, ele perdeu. Ele ganhou um campeonato brasileiro perdendo do São Paulo no último jogo, né? Foi. E No último jogo foi aqui no eliminado Morumbi. naquela temporada pelo São Paulo. Então eu acho que os times, que os ex-times dele, assim, ele tem alguma questão ali para resolver. Isso. Muito bem. Temos Bahia e Flamengo, 9h30 da noite. Temos São Paulo e Galo no Morumbi, também 9h30 da noite. Na quinta-feira, Juventude e Corinthians em Caxias do Sul. O time do Corinthians vai virar sorvete, que está frio para dedéu lá. E temos em São Januário Vasco e Atlético Paranaense. Ô, Juca, que clima vai haver para esse jogo Vasco e Furacão depois da confusão que aconteceu lá ontem à noite? Sim. Soco na cara, o segurança dando golpe de boxe. Houve de tudo um pouco no final. Né? Os dois clubes então, têm um histórico. Voltam a se enfrentar 2 dias eles depois. Têm um histórico criado pelo Petralha e pelo Eurico lá atrás. Os dois brigaram e aí começou a criar uma relação péssima. Não é a primeira confusão, já teve uma confusão muito séria lá no Paraná. De invasão? Um jogo quando que a torcida do Atlético Paranaense invadiu para cima da do Vasco, a do Vasco reagiu, teve cenas de espancamento gravíssimas, parecia que ia morrer gente, por sorte não morreu. Mas os clubes têm um histórico muito pesado e é bom se tomar cuidado em relação à segurança desse jogo. Rubão, me passa como está a nossa enquete e eu te peço joinhas antes da gente falar de cultura. Muito bem. Eu recebi um livro de poemas de um autor do Rio de Janeiro, uma figura muito criativa, com o nome de craque, Pedro Rocha. Aqui o livro dele, Desembrulho, que é um livro feito com poemas que ele apresenta com a tipografia de máquina de escrever. Um desses poemas se chama Barrilete, que é uma homenagem ao gol do Maradona contra a Inglaterra na Copa do Mundo do México de 86, aquele famoso gol que é tido como o gol mais bonito da história das Copas, que ele pega a bola na intermediária da Argentina e vai parar dentro do gol da Inglaterra. Eu não sei se vai dar para ver bem, mas feito com a tipografia da máquina de escrever. E culmina, que é esse texto maior, com
a narração, famosa narração de Victor Hugo Morales, que por acaso é um narrador uruguaio que trabalhava numa rádio argentina, onde ele diz, e junto ao livro vem em papel de desenho, de seda, mas essa não dá para ver mesmo, porque é enorme. Né? Estou vendo aqui, ver se você consegue ver alguma coisa, mas enfim. Aparece aqui o gol! Quero. Não, eu vou falar em português. Quero chorar! Deus santo! Viva o futebol! Golaço! Diego Maradona! É para chorar! Perdoa-me! Maradona! Num rush memorável! A jogada de todos os tempos! Barrilete cósmico! De que planeta viniste para derrar em el camino a tanto inglês? Para que el país sea um punho apertado, gritando por Argentina, Argentina, Argentina 2, Inglaterra 0. Diego Maradona, por estas lágrimas, por este Argentina 2, Inglaterra 0. É uma maravilha, né? Qual